Então eu vou começar. Assim, meu nome é Elidaiana Alexandrino. A gente sempre fala da formação, né, dos nossos estudos, mas eu posso dizer que desde muito criança já fui tomada pelas imagens, né? Então eu só fui estudar a arte, né, e pesquisar imagens por essa relação que eu tive na minha infância com o mundo das imagens. Todas as imagens me interessavam quando eu era criança, né? E essa coisa da criança, as crianças sempre têm alguma brincadeira preferida, e eu gostava de brincar de jogo da memória. Então, desde muito criança, eu fui estimulada com essa proposta de olhar uma imagem, saber onde é que está a outra, e aí nunca numa ideia de disputa, porque eu brincava muito com as minhas irmãs, mas numa ideia de descoberta, né? Aí cresci, né? Cresci e continuei brincando com as imagens, só que é uma brincadeira bem séria. E aí eu fui estudar artes plásticas, licenciatura em educação artística, e conheci a Lohane em 2012, quando a gente trabalhava no Museu de São Paulo, porque a gente vem dessa área da mediação cultural, né? Então, eu me formei em artes plásticas e já sempre tive o desejo, eu uso essa palavra sempre, porque sempre mesmo, quando eu descobri que existia museu e existia história da arte, eu quis entrar dentro desse mundo. E aí eu concluí a faculdade e fui trabalhar na área educativa dos museus. Então, trabalhei em várias áreas, em vários museus dentro da área de educação e mediação. Mas hoje eu já trabalho com projetos curatoriais também e como artista visual. Então, tenho expandido um pouco do meu pensamento em relação à pesquisa de imagens e do campo do imaginário, porque hoje eu me interesso muito mais em pensar o imaginário, como ele se forma, né, por que se forma, quem faz esse imaginário. E aí não tinha como eu não me encontrar com a Lohane, que também é uma pessoa que vem desse lugar, né, do estudo, só que ela, enfim, ela vai dizer um pouco mais, né? Eu sou de um ponto mais lúdico, né? Uma coisa muito mais. E aí é engraçado que a nossa relação ela tem esse lugar. Acho que a Lohane está mais no concreto da coisa, e eu sou do campo do etéreo. Então, às vezes, eu tenho que tentar entender como é que lida com ela, porque a imagem, para mim, é a vida. Ela está dentro de um contexto que ela tem uma outra vida. Tanto que eu acho que as imagens elas vêm até nós não por acaso, né? Elas têm toda uma energia muito, elas, enfim, desencadeiam energias psíquicas muito poderosas. Então a gente não pode achar que a imagem não tem uma força sobre nós. E por isso que a gente foi estudar a Teresa, enfim, e outras mulheres dentro desse campo aí das lideranças que lutaram contra as opressões e como que essas imagens estão sendo vistas hoje, né? Que imagens são essas que estão forjando sobre elas? Eu me chamo Lohane Rodrigues, eu sou historiadora, fiz minha formação em História, e foi no mestrado, quando eu fiz um mestrado em História Cultural, que a questão das imagens, ela foi surgindo para mim. Eu não sou uma historiadora das imagens, mas a questão das imagens me interessa muito por conta das linhas que eu estudo, que são as linhas de poder, cultura e saberes. Então, quando eu conheci a Eli, lá em 2012, por conta da nossa formação enquanto mediadoras culturais, a gente tinha, por conta da formação, um exercício muito grande de observação das imagens. E a gente se detém muito tempo, quando a gente está dentro de museus ou em espaços culturais, a observar as coisas, né? Detém um tempo maior sobre uma imagem, seja ela qual for, uma fotografia, uma pintura. E isso diz muito sobre o projeto, assim, principalmente em tempos de redes sociais, né? A gente estava conversando aqui agora sobre o dia 25 e essa profusão, essa explosão, essa invasão de imagens, e às vezes a gente não para muito para refletir sobre elas, de onde elas vêm, por que elas vêm, como elas estão ali. E aí, acho que ele e eu nos encontramos dentro desse incômodo, né, de entender
por que era essa imagem, quem colocou, e aí vem quando ele diz que eu venho da concretude, vem acho que um pouco da minha formação, que era quem botou essa imagem aí, de quando ela é, por que ela vem, por que ela está fazendo, o que ela está fazendo aí, e aí eu acho que a gente se encontra nesse momento, né? Eu comecei a pesquisar essa imagem pela mesma inquietude que você teve, que foi, quem botou essa imagem aí? Por que é essa imagem e não outra, né? Essa é a imagem da Tereza. E aí eu fui chegando a conclusões maiores, assim, para fora do país com outras imagens. E aí um dia, numa conversa com a Eli falou, eu tenho um incômodo com essa imagem. Então a gente juntou o incômodo da Eli com a curiosidade, que é fruto também de quem é historiador, de entender um pouco as coisas no tempo e no espaço, né? Os sujeitos aí que mexem essas questões. Acho que foi assim que a gente se encontrou. E aí, depois que a gente já tinha conversado muito, feito a pesquisa de maneira muito curiosa, a gente sentiu uma necessidade de dar uma vazão para ela em outras linguagens e para outras pessoas, assim. E aí acho que o Políticas do Imaginário ele surge dessa forma, era um desejo de dar uma vazão para uma quantidade, um volume muito grande que a gente tinha já de pesquisa feita a respeito dessas duas imagens, né? São duas, mas no caso da Tereza aqui, acho que foi o quê? Três anos a gente analisando quantas vezes essas imagens apareciam nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, que foi a plataforma que a gente usou. E aí, mais do que entender quantas vezes elas apareciam, era como elas apareciam. Então, a gente começou a montar um banco de dados, colocando aqui os prints, né? Então, do tipo, de onde eles vinham, qual era o Instagram que ela estava ligada, analisando a relação da imagem com o texto, os significados que eram colocados entre a imagem e o texto. Aí, quando a gente achou que não era suficiente, a gente começou a perceber que isso estava para fora, em Instagrams para fora do Brasil, né? O Instagram tem essa noção global. Então a gente foi percebendo que isso estava para fora do Brasil, e aí isso foi gerando incômodos na gente, né? Que a gente pode falar um pouco mais para frente, mas acho que no banco de dados que a gente tem não são só Instagrams brasileiros, né? A gente tem Instagrams, páginas, né? De outros lugares que trabalham com representação, arte, cultura e políticas de mulheres negras. Isso aqui é incrível, esse mapeamento. Vocês pretendem publicar ele? Ou já foi publicado? Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem nesse momento, que é uma conversa que a gente tem, é estabelecer o recorte. Porque a gente parou neste momento de 2012 a 2023, tem uma explicação do porquê que a gente colocou nesses 10 anos, mas aí, conforme a gente foi dando o curso e foi falando, a gente começou a receber imagens das pessoas. Então, as pessoas começam a mandar, principalmente no dia 25, imagens para a gente. Olha, eu não sei o quê. Aí a gente quer inserir tudo no banco de dados e não consegue, porque tem uma hora que a gente precisa, né, dar um recorte para analisar dentro de uma temporalidade específica, assim. Então, a gente tem o desejo de fazer uma publicação maior sobre isso, mas a gente está estudando se a gente vai parar esse recorte em 2023, 22, na verdade, se a gente vai parar esse recorte em 2022 ou se a gente quer estender, assim. A nossa vontade é sempre estender, porque as pessoas mandam e aí a gente fica, vamos botar mais um pouquinho. Mas acho que a gente vai parar em 10 anos, assim, que eu acho que é uma boa década para analisar, e eu acho que é exatamente esta década onde a gente encontra aí as nossas inquietudes. Não, eu também fiquei bombardeada com a mesma imagem. E outra coisa, assim, como também pegam outras imagens que meio que acho que são relacionadas a um grande estereótipo do que é essa mulher negra nesse tempo, né? Tipo, e aí eu lembro também, eu não acho mais esse blog, mas há alguns anos atrás eu tinha achado um blog de um pesquisador em que ele colocou também um banco de dados onde todas as vezes foram usadas imagens erradas para representar a Maria Firmina dos Reis, assim. Então era um grande blog imenso onde ele pegava eventos acadêmicos, livro, site do governo, um monte de coisa, e eu ficava assim completamente chocada como as pessoas não pensam sobre a imagem, se elas saem reproduzindo
E assim, é bizarro, né? E principalmente com as mulheres negras. E aí o que me chocou muito também foi que é um quadro feito por um europeu, né, de 1700 e pouco e tal. E eu queria, não sei se vocês podem contar um pouco dessa relação que vocês foram descobrindo na pesquisa, de por que que essa imagem se tornou tão popular e ela é usada. E aí depois a gente pode falar dessas inquietudes também, não sei, a gente vamos seguindo como vocês acharem melhor, assim. Falar um pouco sobre o que é essa imagem, né? Tipo, que a gente está falando tanto aqui. Explicar um pouco quem é esse autor, esse caminho, né? Até a gente chegar ali na representação dela como a Teresa de Benguela. E aí a gente vai. Certo. Então, é interessante pensar que essa imagem que é atribuída a Teresa de Benguela é uma pintura, ela é uma pintura do início do século XX, então ela já é colocada naquela parte de pós-impressionismo, porque esse artista vem dessa corrente artística, vamos dizer assim, desses pós-impressionistas, e ele é um artista suíço, que viveu na França do século XX, né, do início do século XX. Então, esse artista não tem nenhuma ligação com a história do Brasil, né? O nome dele é Félix Vallotton, não sei se pronunciar assim exatamente, né, mas é um artista muito conhecido, né, lá, né, na Europa. Aqui no Brasil nós não temos assim muitos relatos assim dele ser um artista conhecido. Teve obras dele que veio para o Brasil já em exposições no CCBB, por exemplo, que falava dos artistas pós-impressionistas. Então ele é um artista que vem desse lugar. Ele fez muitas pinturas de mulheres negras, né? Então a hipótese que nós temos é que ele tinha uma relação forte com as mulheres da Martinica, que viviam, que tinham iam para a França nesse período do início do século XX. Então, nós não sabemos se essa mulher foi uma modelo, né, se era da Martinica, de onde que ela era, mas ela tem umas escarificações. Então, assim, quem é essa mulher? Ele chegou a conhecer, de fato, foi uma pessoa, porque ele pintou retratos de pessoas conhecidas, né? No caso, ele fez retratos de uma dançarina muito conhecida na época, e mas essa pintura específica, o título dela é Mulher Negra. Não se tem assim nenhuma, não tem um nome, né? Não é um retrato, vamos dizer assim, né? Isso era muito comum, né, nos artistas daquele período, aqui no Brasil também, né? Então, o século XX é conhecido como essas imagens, o período moderno, né? A imagem da mulher negra vai ser muito explorada nesse período. E assim como no Brasil, como de Cavalcante pintava as mulatas, né? Ele pintava essas mulheres negras. Então, nós não sabemos exatamente quem é essa mulher. E como que ela veio? Aí a pergunta é como que uma imagem do início do século XX, pintada na França, do século XX, por um artista suíço, pós-impressionista, ele pode dialogar e pode representar uma liderança quilombola do período de colonização. Então, quem atribuiu essa imagem a Teresa de Benguela, né? Como que isso se deu? Aí há uma incógnita que nós não sabemos, mas nós podemos dizer que a partir do século, enfim, do século XX se começa a ter uma busca por esses rostos, né? E é interessante que a Teresa de Benguela, em 94, teve um enredo de escola de samba que faz, né, celebra a história da Teresa, só que é uma Teresa completamente diferente, né? Então vamos pensar no carnaval, são outras imagens, né? De uma Teresa que tem uma outra visibilidade, uma outra ideia de imagens lá na década de 90, né? Em 2000 para 2010, essas imagens, vamos dizer, explodem, né, por conta das redes sociais e por conta dos movimentos negros. Então, as primeiras imagens, essa imagem vai aparecer, vamos dizer assim, dessa imagem que é atribuída a Teresa, ela vai aparecer em sites de movimentos negros, movimentos de mulheres. Então, o que a gente pensa em relação a isso? É que essa busca por um rosto para identificar a Teresa
faz com que uma imagem ilustrativa seja utilizada de forma sem muita consciência, né, do que está acontecendo, e sem muita consciência política, né, nesse sentido, que é mais perigoso ainda, e ela é utilizada como ilustração, né, para dar um rosto à Teresa. E aí, a partir de entre 2012 e 2013 para frente, essa imagem ela aparece em sites, e aí ela vai ser utilizada, como ela já está em domínio público, ela vai ser utilizada em livros, em sites de governo, sites oficiais, páginas de universidade, páginas de equipamentos culturais, seja de todos os estados do país, praticamente. E quando em 2014, né, é instituído o Dia de Teresa de Benguela, aí essa imagem ela vai aparecer no site do Planalto, né? Então, assim, aí não tem mais, aí o imaginário já está dado. Inclusive, tem uma imagem, uma reprodução dessa imagem na sala da Benedita da Silva, que é uma grande, né, uma mulher da política, enfim, dos movimentos de mulheres no país. Então, assim, ela acaba se tornando a imagem da Teresa, né? Mas sem as pessoas se perguntarem de onde que essa imagem vem, né? Por que que ela chegou aqui? E se de fato, né, uma pergunta que a gente sempre, eu tenho feito com a Lohane junto, né? Por que é essa imagem? Por que é essa imagem a Teresa? Porque a gente já cansou de dizer essa imagem não é Teresa, né? Então, assim, por que é essa imagem? Porque ela pode representar uma liderança que viveu no século XVIII, com todo um processo, segundo, enfim, a história, né, os dados oficiais. Então, assim, como que a história de Teresa chega para nós também? Por conta dos Anais de Vila Bela, né, que são cartas, são diários escritos por bandeirantes, reunidos, essas informações sobre o Quilombo do Quariterê. Então, assim, essa história de Teresa chega para nós porque ela está dentro dos documentos oficiais, né, da colonização. E é importante também salientar que esses documentos não estão no Brasil, né? Então, esses documentos foram encontrados numa biblioteca nos Estados Unidos, em Chicago, e foram transcritos, né? E tem um livro que foi publicado sobre o Anais de Vila Bela, né? Duas historiadoras publicaram esse livro, e aí, a partir daí, que se tem a história de Teresa de uma forma mais concreta, porque até então tinha pouca documentação, na década de 90, tinha poucas documentações sobre Teresa, e em 2000 é publicado esse livro, e nesse livro fala da destruição do Quilombo, na realidade, né? Não é que vai... Mas lá, nesses documentos, eles já, os bandeirantes chamam a Teresa de rainha. A rainha Teresa de Benguela, do Quilombo do Quariterê, então, e vai narrando, né, dentro de uma forma muito pejorativa, quem era essa rainha, e vai falando da destruição do Quilombo, né? Então, e aí se fala da resistência desse quilombo, como é que esse quilombo se mantinha. E aí a gente pensa, será que uma imagem de uma mulher sentada com os braços, né, cruzados, vamos dizer assim, numa postura de uma imagem muito ocidentalizada, ela representa, de fato, essa liderança que ficou 20 anos à frente de um quilombo, governando, né, e lutando contra as forças coloniais? Será que, de fato, essa imagem representa a força, a coragem e toda uma disposição contra-colonial? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente tem que pensar essas políticas do imaginário, né? Gente, isso é muito forte, Socorro. Só para comentar uma coisa, quando eu fui pesquisar também essa fotografia que está em todos os lugares, todos os sites, tem muitos que escondem a fonte também, que não falam que vem desse pintor, entendeu? Então foi difícil achar até a fonte de quem era, de como ele era, sabe, assim, porque parece até que era assim, sei lá, pode se dar a entender de que é uma imagem que foi pintada aqui, né? E tirar essa percepção de por que é uma imagem de um pintor suíço está representando uma mulher brasileira. Enfim. Eu acho que tem outros pontos aqui em cima do que a Eli colocou que são muito importantes da gente pensar também quando a gente discute no curso, que existe um motivo para
até onde a gente conseguiu mapear, as primeiras imagens que a gente encontra de representação da Teresa a partir dessa pintura, elas vêm de 2012. E aí não tem como a gente não pensar que isso está muito vinculado com as próprias políticas de afirmação, né? Tem a Lei 10.639, que vai determinar ali no ensino fundamental e médio sobre o uso obrigatório da história e cultura afro-brasileira. Então, a gente tem em 94 uma forma de representação da Teresa de Benguela, que também está muito vinculada à história dos movimentos negros na década de 80 e de 90, que vai pensar isso a partir de outros suportes, né? Então, seja o suporte auditivo do carnaval, que conta por si só uma história no enredo, então a gente não está pensando numa representação física, mas num conjunto que trata dessa história, uma vez que a gente não tem uma representação física da Teresa de Benguela, pelo menos até onde eu saiba, em nenhum lugar. A gente traz um gap aí a partir da primeira década dos anos 2000, tem a política que é firmada, e aí na segunda década dos anos 2000, a gente tem uma profusão dessa imagem, que até onde a gente conseguiu fazer o rastreio começa em 2012, mas a gente ainda não conseguiu entender o porquê. Uma coisa que a gente bate muito na tecla, que você acabou de colocar aqui, é difícil a gente encontrar, inclusive, a fonte, né, para dizer, olha, essa pintura não é uma pintura feita por um brasileiro, ela é uma pintura europeia, feita por um cara que tem uma pouca dinâmica social aqui no circuito artístico brasileiro, mas o que a gente tem percebido durante esses anos é que essa imagem, pelo menos no Brasil, e em alguns outros países da América Latina, e aqui eu estou falando especificamente da Colômbia, ela é associada a várias mulheres negras. Então, no nosso mapeamento, a gente já encontrou a Teresa de Benguela, a Maria Filipa, a Alcoaltune, a Zeferina, a Luísa Maim, a Dandara, a Cacilda Kundumi, que é colombiana, e o caso que a gente gosta muito de contar, quando a gente está falando, que é a Zora Hurston, né, que é aquela escritora do começo dos anos 30 nos Estados Unidos, que está repleta de fotos pela internet, e a gente já encontrou imagens, dizendo um trecho do livro dela e a pintura. E embaixo, que é o mais emblemático, está escrito embaixo, imagem, Félix Vallotton, e aí alguém embaixo coloca, né, essa não é Zora, esta é Teresa de Benguela. Então, essa agilidade que as redes sociais provoca na gente, faz com que a gente se questione se qualquer imagem serve para representar essa pluralidade de mulheres, elas continuam sendo qualquer uma. Então, bota qualquer imagem, uma vez que elas não têm um rosto, né? Então, como a gente entende que é uma batalha perdida, a gente brinca muito aqui, né? É uma batalha perdida dizer para as pessoas que essa imagem não é a Teresa de Benguela. A gente já perdeu esta batalha. O que a gente vem discutindo no curso é por que esta mesma imagem serve para representar todas essas mulheres, menos a Zora, que tem muitas imagens, porque é uma fotografia do século XX já, né, da década de 30, porque esta mesma imagem serve para representar tantas mulheres sem rosto, né, que não foram desenhadas, pintadas ou representadas, seja da forma que a história coloca suas representações. Se é qualquer imagem, se serve para qualquer uma, será que a gente está fazendo uma discussão positiva, imagética, pensando essas mulheres negras, né? A Rosane Borges é a autora que a gente mais usa aqui, a gente brinca que é a nossa mãe literária para pensar esse curso, né? E ela tem uma frase que para a gente é basilar quando a gente está olhando o trabalho de pensar essa imagem, que é para que a gente promova imagens positivas de grupos estigmatizados, né, ela vai dizer que a gente precisa de uma nova ortografia do visual. Isso significa que tenham novas regras que possam acolher essa pluralidade do universo. Não é possível que a gente está falando em pleno 2024, que mulheres negras são plurais e diversas, né, que elas não têm o mesmo corpo, elas não têm as mesmas movimentações de luta, mas que quando a gente chega no universo das imagens, a gente coloque a mesma imagem para representar essa pluralidade de pessoas. Então, menos dizer se é ou não a Teresa, porque esta imagem está sendo colocada não só para a Teresa, como para diversas formas. É possível, aí vem a nossa utopia para ele não achar que eu sou muito concretista,
É a nossa utopia pensar, é possível fazer uma representação da Teresa para além dessa imagem? Será que a gente já consegue desvincular do nosso imaginário? Existem outras formas de se contar uma história que não seja a partir dessa imagem? No Carnaval de 94 foi possível, a gente não contou a partir de um corpo, a gente conta a partir de uma estrutura, né? Então, é possível a gente criar novas ortografias visuais para pensar essa pluralidade de mulheres negras sem representação na história? E aí, uma outra coisa que a gente discute também é que a gente entende que, por existir esses gaps, essas lacunas historiográficas sobre essas mulheres, a gente quer se sentir representada, né? Isso é uma demanda do movimento negro. A gente precisa ocupar espaços, estar representada nos lugares, precisa se ver, né, para se sentir aí pulsante e parte da sociedade como um todo, mas é qualquer imagem que faz com que a gente se sinta representada, parte desse todo, né? É a representação pela simples representação. Então, a gente não pode discutir quais são essas imagens, ou se não vai ter imagens também. Aí volta naquele lugar, mas a população negra nunca tem imagens. Será que não está na hora desse movimento ser um pouco mais radical, mais pulsante, da gente discutir efetivamente quais são essas imagens que vão a público, principalmente quando elas ultrapassam a esfera da rede social é uma esfera política, né? Mas quando elas vão, por exemplo, para órgãos ministeriais, quando elas estão presentes dentro dos movimentos negros, né, colocando ali como uma marca, às vezes elas são distorcidas, né? A gente tem uma série de imagens também associadas a Teresa de Benguela, que elas têm uma camiseta anarquista, tem uma folha de espada de São Jorge colocada, né? Então a imagem ela vai ganhando proporções de movimento, né? Se desloca daquilo que ela era para ela ganhar proporções de movimento, mas a gente poucas vezes vê, que é o que você está colocando, olha, essa imagem é de um pintor, Félix Vallotton. A gente já encontrou teses de mestrado, doutorado, que não citam a fonte, então, imagem desconhecida, autor desconhecido, e aí a gente fica, como assim ele é desconhecido? É só, a gente deu um Google. A gente deu um Google. A gente usa muito as imagens para ilustrar as coisas, né? Acho que também essa é uma outra batalha perdida, mas a forma mais complexa, acredito eu, e a Eli também, de pensar se a gente vai usar essa imagem como ilustração, a gente precisa dar para as pessoas as informações mínimas também, para que elas possam tirar suas próprias conclusões e falar, não, tudo bem, a gente vai assumir que isso aqui é a Teresa mesmo, e tá tudo certo, ou então não, ó, isso aqui, pipipi, papapá. É um debate muito intenso, socorro. Eu cheguei a ver nesse mesmo dia uma outra pintura que é do Dalton de Paula. Vocês já viram? Que ele faz uma versão de Teresa, né? Que é acho que é uma artista plástica. Depois eu mando. Sim, tem cartões postais que estão no MASP. Né? Eu não cheguei a ver a obra de perto, mas eu vi a reprodução quando eu estava fazendo pesquisa também sobre outros retratos, enfim, se era possível encontrar esses outros retratos. E aí o Dalton, ele vem nessa caminhada, né, já de trazer outras imagens, né, da população negra. E é interessante pensar essa questão de o que a gente está chamando de imagens, né? Então, quando a gente fala de imaginário e de ter uma imagem para essas lideranças, enfim, essa questão da memória, e aí entra muitas discussões que nós estamos tomando como referência que conceitos sobre memória, né? Eles estão vindo de onde, né? Então, assim, quando nós falamos sobre memória, em memória como um todo, né, da coletividade, para além da nossa memória individual, é possível a gente falar e representar a memória de alguém por uma imagem só? Né? Então, assim, por essas e outras que começa a se questionar se uma imagem, de fato, vai dar essa proporção dessa história, né? Então, é onde a nossa própria história individual não pode ser contada com uma imagem só, né? Não conseguimos contar com uma imagem só. Né? E de que tipo de imagem estamos falando, né? Aqui a gente está falando de imagens gráficas, imagens produzidas
a partir da pintura, da fotografia, enfim, cartaz, imagem digital. Mas se a gente parar para pensar numa imagem que não é uma imagem que pode ser concreta, né? Que está num campo mais desse corpo, dessa memória que está no corpo, dessa memória que está no inconsciente, que ainda não veio, né? Vamos dizer assim, não. E aí, para onde, né? Para onde, que lugar que nós vamos quando a gente não consegue construir, né? Ou não consegue fazer com que essas memórias saiam, né, desse lugar, né? Ele tá muito a gente tem memórias fragmentadas por conta da diáspora e toda essa narrativa de violência da colonização e da escravidão. Porém, a gente não pode utilizar apenas do recurso, né, do recurso ocidentalizante da imagem para pensar memória, né? Então, quando a gente fala de uma descolonização do olhar, a gente está falando também de modos de olhar, modos de ver, modos de pensar a memória, modos de pensar a imagem, e viver essa memória, viver essas imagens, né? Então, assim, uma referência que eu acho importantíssimo também trazer é a Beatriz Nascimento, né? Beatriz Nascimento, que vai trazer as questões de quilombo, vai falar sobre o que é um quilombo, né? Então, se a gente for pensar em imagens de resistência, né, a Beatriz Nascimento vai discutir muito isso, né? No filme Ori, ela vai trazer isso também, né? Porque ali, no Ori, ela está falando da imagem de zumbi, porque essa era a grande discussão que se tinha na década de 80, né? 70, 80, a cabeça de zumbi, né? Esse Ori, né? Onde que está essa imagem, né, de zumbi? Né? E estava nos movimentos, estava no corpo, né? Assim, é isso que ela diz, né, no filme. E a imagem de Teresa, né? Onde que está a imagem de Teresa? E aí é onde a gente volta para essas grandes intelectuais, né? Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, a Rosane Borges, que a gente cita aqui, né? Que são pessoas importantíssimas, e Leda Maria Martins. Então, se a gente está falando de memória, se a gente está falando dos movimentos negros, da história das mulheres negras, então a gente tem que mergulhar nessas outras perspectivas e trazer a perspectiva a partir do lugar que nós vivemos, né, que é o Brasil, né? Então, assim, quem pensou o Brasil, né? Quem estava pensando o Brasil antes de nós nascermos, né? Porque eu nasci, Lélia já estava, enfim, já discutindo questões que ainda não foram sanadas até hoje, né? Estamos dando voltas ainda nessas histórias. E o nosso curso vem de encontro com essas discussões, né? Nós criamos um curso para isso. Falar isso, assim, eu já estou finalizando, gente, para não tomar o tempo de vocês, mas acho que é isso, assim, eu queria trazer muito esse ponto, se vocês puderem falar sobre o curso, se vocês estão abertos e disponíveis para novas edições aí, e para as pessoas escreverem e tal. O que vocês foram falando, eu já pensei em várias ideias, eu acho que dá para a gente divulgar por vários jeitos essa conversa, assim, porque eu acho que é muito importante, e o curso também é muito importante, toda a pesquisa de vocês e tal. E você citou... Ai, desculpa, eu já Pode falar. tinha citado a Beatriz Nascimento, eu sempre lembro muito de quando ela fala de que é preciso imagem para recuperar a identidade, né? Tipo, então, cara, e é isso, assim, que identidade é essa que está se formando a partir dessas imagens, né? Uhum. Que imaginário de identidade é esse, assim, principalmente pensando em mulheres negras? Então, esse tema, gente, é muito urgente, assim, e eu fico até meio triste quando a gente pensa nessa questão de que é uma batalha perdida, né? Porque, cara, é realmente isso. No dia 25 agora, tudo que eu vi foi uma enchente de pessoas usando essa imagem em todos os lugares. Isso está no Google também, né? Se dá um Google, vai estar lá. Uhum. Sem nenhum tipo de fonte, nenhum tipo de questionamento. Isso eu acho que até quando a gente leva esse questionamento, fica um pouco tipo, ai, mas que chatice de vocês, querem criticar tudo, querem questionar tudo. Mas, pô, como não, né? Tipo, a gente gosta de dizer que a chatice, ela é importante dentro desse curso, porque uma vez que a gente vive na era da grande invasão das imagens, ninguém escapa da imagem hoje em dia. E aí eu acho que a Eli tem muito maior domínio para falar sobre isso do que eu, mas a gente passa uma boa parte da nossa vida, gente, dentro das redes sociais. É isso.
boa parte, tem lá, você consegue contar quantas horas do seu dia você está ali. E existe uma diferença entre ver e enxergar, né? Tipo, a rede social, ela não te dá esse tempo para você enxergar. Enxergar exige uma profundidade, exige um tempo. Ela te dá o tempo de você ver. Ele é rápido, você não coloca isso. Mas é importante a gente fazer esse movimento aqui, entre muitas aspas, da chatice, porque as imagens, como elas tomaram uma proporção muito grande na nossa vida, ela tem muito mais domínio do que a palavra hoje em dia. Então, questionar é isso, volto à frase da Rosane, é criar uma nova ortografia das imagens mesmo. Como é que a gente olha para elas nessa profusão de parada na nossa cabeça, sem fazer a reflexão. O curso chama Políticas do Imaginário, Imagem de Mulheres Negras, ele se divide em duas partes. Então, a gente fala sobre a imagem da Teresa de Benguela e sobre a imagem que é uma fotografia associada a Luísa Maim, que é associada a Luísa Maim aqui no Brasil, mas que na Colômbia é associada a Cacilda Kundumi, que é uma personagem, vou chamar de personagem aqui, porque existe uma série de inconsistências históricas, e aí a gente junta a questão da memória, da cultura popular e da história para entender quem é essa figura, que também surge no movimento de redes sociais na Colômbia, e que tem uma série de discussões, né, sobre como foi que essa imagem foi parar na Colômbia, em Cali especificamente, ganha a proporção que ganhou a história dessa pessoa, e é a mesma imagem associada a Luísa Maim, que é associada a Qualtume, que é associada a mais um monte de pessoas. Então, é a partir dessas duas imagens, que são suportes diferentes, né, é uma pintura e uma fotografia, a gente vai discutir qual é o imaginário, qual é a representação, se essas imagens dão conta de fazer a representação sobre a história dessas mulheres. A partir dessa bibliografia que a Eli citou aqui, a gente tem uma bibliografia bem marcada em mulheres negras brasileiras, mas em outros autores e autoras também. Então, fazer uma discussão se é possível representar essa pluralidade do que é ser mulher negra, principalmente na América Latina, a partir de uma imagem, uma vez que a gente se estende para fora do território brasileiro. A gente traz outras representações dentro do curso que a gente acredita que são representações pulsantes quando a gente está falando da história de mulheres negras. E aí a gente foi fazendo variações, né? Então, acho que na primeira e na segunda edição a gente focou bastante na questão da imagem parada, estática, né? Na fotografia, usou alguns frames de redes sociais. Na segunda edição a gente já trabalhou com cinema, pensar a representação dessas mulheres a partir do cinema contemporâneo, se elas têm alguma vinculação, inclusive, com as próprias imagens que a gente trabalha. Então, esse ano, eu acho que a gente não tem uma edição do curso, porque a gente está focada na escrita mesmo, em trabalhar a escrita no banco de dados, mas ano que vem a gente vai dar uma outra edição dele, se tudo der certo. E aí, quando a gente tiver uma edição, a gente te diz para você divulgar, para você participar também, que é um curso que a gente tem muito carinho, a gente não dá com tanta frequência, exatamente porque toda vez que a gente trabalha com ele, a gente sempre traz outras coisas, né? O banco de dados vai crescendo, tem alguém que traz outros vídeos para a gente passa um tempo pesquisando fora também, nos outros países da América Latina, para entender se essa imagem já circulou por outros lugares. Acho que a última vez que a gente fez a análise, a gente já viu que essa imagem estava na Venezuela, em algumas páginas da Venezuela, e a gente quer entender como ela foi parar lá. Então, acho que a rede social, ela traz esse universo globalizante e a gente quer entender os significados e as representações dessas imagens, ao menos nas redes sociais, e quando elas extrapolam, né, elas vão para o cenário público, para fora das redes. Gente, acho que é isso. Nossa, me manda super quando tiver, por favor. Eu quero muito participar, sério. Eu estou muito feliz, assim, muito obrigada mesmo por esse papo, de verdade. Muito obrigada por terem topado. E são as imagens que falam conosco, né? Não somos nós que falamos com as imagens. E eu acho que é muito significativo a gente perceber no dia 25 o que essas imagens querem falar conosco e sobre nós enquanto sociedade.